A gente começa a publicar as coisas menos graves. Tá? A gente joga o anzol, que é justamente para que vocês sejam apressados, para que vocês se manifestem achando que o mais grave passou. Isto aqui não é suficiente para que a gente encerre a ditadura do judiciário. Pois bem, hoje... Juízes dizem assim, procura aí naquela revista Oeste, vê lá o que você acha. Essa revista Oeste e outras tantas. O Barroso disse que não houve Fishing Expedition. Não vejo nada mais claro como Fishing Expedition do que uma ordem dessa. Procura aí na revista Oeste e nas... A pergunta que não quer se calar, que todo o povo brasileiro quer saber, será que vai passar esse pedido de impeachment? Basta ver o que está acontecendo em todos os lugares. Foi escancarada toda a verdade dele, o ministro Alexandre de Moraes. E como ele já veio se defender, e também os outros ministros defenderem ele, a gente pode perceber que realmente tem muito mais caroço por baixo desse angu do que a gente pode imaginar. É só pensar, tudo tem começo, meio e fim. Se começou desse jeito, tudo começa mais devagar. E é no final que vem o escândalo, não é? Pois bem, vocês já imaginaram que tá por vir ainda? E a Globo, até a Globo, o jornalista da Globo, os militantes esquerdistas resolveram abandonar Moraes e falaram algo estarrecedor sobre ele. Vejam este vídeo, logo depois, olha o que vai dizer os jornalistas da Gazeta do Povo sobre isso. Se vai ou não vai passar? Vocês acham que vai? Se sim ou que não? Deixa aqui nos comentários. Mas antes, é inacreditável isso que esse jornalista da Globo disse de Moraes? Vejam. Eles acham que se eles não se defenderem publicamente, isso vai abrir brechas, para você ter questionamento e que isso possa levar a algum tipo de nulidade dos processos, e dois, eu sou você amanhã, depois um outro ministro acontece alguma coisa, não tem a defesa ali, a pessoa fica isolada. Então, esse é a grande questão do Supremo hoje. Mas, eu vou repetir aqui, nos bastidores, ministros fazem uma queixa aqui e acolá de que tem prisão que foi muito alongada. Isso. Como eu contei, você deve ter ouvido isso aí também, Valdo. Eu falei com vários ministros ontem do Supremo. Prisões alongadas, como eu citei aqui, Um dos juízes diz assim, procura aí naquela revista Oeste, vê lá o que você acha. Essa revista Oeste e outras tantas. O Barroso disse que não houve Fishing Expedition. Não vejo nada mais claro como Fishing Expedition do que uma ordem dessa. Procura aí na revista Oeste e nas outras revistas desse... Pô, isso é o quê? Ele está procurando para ver se acha. O Barroso falou que não houve Fishing Expedition, Merval. Falou? Não, calma. Ele não falou que houve, assim, das pessoas investigadas. As pessoas já eram investigadas... A revista Oeste estava investigada? Não. Ele estava olhando na revista Oeste publicações relacionadas a essas pessoas que estavam sendo investigadas. Me poupa, né? Aquele lá querendo defender. Mas Merval Pereira não deixou barato. Vocês viram, né, gente? Até na Globo eles estão realmente achando um absurdo o que foi feito. Foi sim. O Fish Expedition, a pesca probatória, vamos procurar até achar, e é isso que eles estão fazendo com a revista Oeste. E Augusto Nunes já se manifestou sobre isso, e eu vou trazer esse vídeo agora para vocês. Vejam. Sofrem da chamada, e eu queria só dar um aviso para eles, porque eles são imprudentes e sofrem da chamada ejaculação precoce, que assalta os muito apressados em se defender quando não tem provas. Toda a série de matérias desse tipo de reportagens, vou explicar para vocês, do Supremo, o timão da toga que sabe tudo. A gente começa a publicar as coisas menos graves. Tá? A gente joga o anzol, que é justamente para que vocês sejam apressados, para que vocês se manifestem achando que o mais grave passou. Isto aqui não é suficiente para que a gente encerre a ditadura do judiciário. Pois bem, hoje foi pior que ontem.
Hoje apareceu o caso da Revista Oeste. É porque o pior vem aí. Vem aí. E vocês vão ter que alterar essa conversa fiada que vocês tentaram vender apressadamente. Viram, gente? Ainda é só a ponta do iceberg. Quem disse isso foi ele, Paulo Figueiredo, que recebe informações privilegiadas por estar lá nos Estados Unidos, mais ligado a Elon Musk, a todo aquele pessoal, né? Pois bem, segundo ele, é só a ponta do iceberg, então vem muita coisa feia por aí. E se não tivesse preocupado tanto assim os ministros, vocês acham que eles iam parar uma sessão para cada um proteger ele, Alexandre de Moraes? Nós sabemos que não. Mas antes, gente, veja essa notícia que acabou de sair e que para quem acha que esse impeachment não vai sair, gente, eu tenho minhas dúvidas, viu? Porque tá todo mundo pressionando o Senado. Principalmente agora, né? Depois que ele, Flávio Dino, cortou o dinheiro do Centrão. Senado Federal crescem pressões para impeachment de Moraes. Desde que Rodrigo Pacheco assumiu a presidência do Senado em fevereiro de 2021, são 53 pedidos de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, que foram protocolados. Desses 21 são direcionados a Alexandre de Moraes, e a maioria das petições foi apresentada por cidadãos comuns, políticos ou condenando suas atitudes. As investidas contra Moraes ganharam força com a campanha liderada pelo senador Eduardo Girão, do Novo, que prepara mais um pedido de impeachment, que, segundo ele, um dos mais fortes que vem por aí, impulsionado por revelações recentes dos supostos abusos do inquérito do STF. Paralelamente, reportagens da Folha de São Paulo trouxeram à tona mensagens trocadas entre Moraes e colaboradores do Tribunal Superior Eleitoral e do STF entre agosto de 2022 e maio de 2023. Essas mensagens sugerem que o ministro teria instruído o TSE, supostamente independente. E isso tem colocado todo o povo em ação. Todos junto, povo, parlamentares, todos querem o impeachment de Moraes. Os jornalistas da Gazeta do Povo sobre isso, prestem atenção que está interessantíssimo. Vários fundamentos para entender que é possível e que é necessário esse impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Seja bem-vindo, meu amigo Jorge Serrão, rubro-negro de coração. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. O Brasil é um país que é, mas que não quer ser o que deveria ser. Vou explicar, hoje eu vou ser muito curto e grosso, espero ser, na minha abertura. Vou começar com Lula. Lula é maravilhoso, né? Lula se superou. Ele disse que a Venezuela é um regime desagradável com viés autoritário. O Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetro de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial, é um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política no Quando Maduro... Uma ditadura. Presidente Lula, e o Brasil? O Brasil é o quê? O que é o Brasil da juristocracia? O que é o Brasil da tirania que você terceiriza? O que é, Lula? Você tem coragem de dizer? Tomaria uma comigo para a gente debater esse assunto? Não, tenho uma boa, tenho um monte de boa para você. Fechadinha, lacradinha, tem aquela que você ama, predileta. Vamos debater? Vamos não, você não debate. Você não gosta de falar coisa séria. O Brasil parece que está no fundo do poço, mas o nosso poço parece que não tem fundo. Verdade. Esse é o dado fundamental da realidade. Hoje o advogado Paulo Faria, que defende o ex-deputado Daniel Silveira, teve que pagar lá 28 mil de juros.
Bom dia, pessoal. Paulo Faria. Acabo de sair aqui do Banco do Brasil, onde eu fiz o pagamento do resgate final do Daniel Silveira, tá bom? 10h35. Agradeço a todos. Muito obrigado. Gratidão eterna. Bom dia. A multa de 120 e tantos mil imposta pelo Supremo Tribunal Federal para liberar o Daniel Silveira para a progressão de regime de pena, mas Deixa eu ver se tá gravando. a República resolveu cobrar também juros de mora. Aí a turma teve que fazer vaquinha de novo na internet, Pix, para tentar pagar a cota do Daniel Silveira. Os juros de mora. Justiça brasileira fazendo cálculos que nem um banco. Olha que bacana, que avanço, né? Uma instituição financeira juristocrática. É isso que está acontecendo no Brasil? Não é possível, não é possível. Aí vão me pedir para analisar o caso do ministro Alexandre. Eu chego lá, mas chego rápido. Juro, chego bem rápido. Antes eu vou dar uma passada no artigo 53 da Constituição. O Daniel Silveira foi punido, apesar desse artigo, rasgar a Constituição para punir o Daniel Silveira com esse artigo. E a punição dele foi culpa do Supremo? Não, foi culpa do Parlamento que deixou isso acontecer. O artigo 53 da Constituição é muito claro. Ele diz que os deputados são invioláveis civil e penalmente, senadores também, em relação às suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, tudo que eles disserem no exercício do mandato, ou no tempo em que eles estiverem como deputados, durante o mandato deles, não podem ser processados criminalmente, por palavras, pelo que falaram. O deputado federal Nicolas Ferreira, por uma recomendação da Procuradoria-Geral da República, está sendo aí, correndo risco de ser processado pelo presidente Lula, porque chamou o homem de ladrão. Pessoal, hoje é 14 de agosto, 7h58 da manhã, passando aqui para poder falar o que aconteceu. Ontem fui intimado dentro da Câmara dos Deputados por uma oficial de justiça que, quando eu bati o olho, vi que era a respeito de uma audiência de conciliação hoje no STF, às 16 horas, sobre eu ter chamado o Lula de ladrão. Não, pois é. Eu sei que é absurdo, eu sei que a imunidade parlamentar nesse país já não existe mais, porque todo deputado e senador ele é inviolável, penal e civilmente, por quaisquer palavras, votos e opiniões, mas, pelo que me parece, não. Então, se vocês puderem, né, demonstrar sua força aí nas redes sociais, né, de que estou com o Nicolas, isso é um absurdo, né, você não poder falar sobre, enfim, um deputado não poder expressar, rasga a Constituição Federal, porque de fato já não há mais democracia nesse país. Tamo junto e obrigado. É isso aí. Nicolas, na sexta-feira que vem, vai ter que dizer se ele aceita ou não uma proposta de transação penal que foi oferecida a ele pela Procuradoria-Geral da República para ele não sofrer esse tipo de punição, né? Ele aceitar que cometeu o ato falho, mas que ele vai ser perdoado se pagar uma multa de R$10 mil que será destinada às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas sabemos Gente, que não, né? se o Nicolas aceitar isso, vai ser aberto o precedente de que ele, Nicolas, está aceitando que o artigo 53 da Constituição não vale nada. Verdade. E não é isso que está escrito lá. Ou vale o que está escrito como recomenda o jogo do bicho e recomenda a boa regra constitucional, ou então não vale nada. E aí a gente volta, a gente cai aqui no caso Alexandre de Moraes. Tem alguma possibilidade no Brasil de hoje, no Brasil da impunidade, da injustiça, da juristocracia, de haver um impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu não sou a velhinha de Taubaté para acreditar nisso. Eu sou cético em relação a essa possibilidade. Não tem essa possibilidade. A pequena oposição no Senado está fazendo o que pode, está fazendo o pedido. O senador Eduardo Girão já fez um pedido bem fundamentado. É o 54º pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal na gestão do presidente Rodrigo Pacheco no Congresso Nacional. Vai dizer não novamente. Vai utilizar a Advocacia Geral do Senado para dizer que não há motivo jurídico para esse pedido. Foi isso que ele alegou 53 vezes. Ele vai repetir a dose. Vocês querem apostar? Alguém tem dúvida disso?
ele já deixou claro que não quer briga com o Supremo Tribunal Federal enquanto ele for presidente do Congresso Nacional. Mas ninguém está querendo briga com o Supremo Tribunal Federal, está querendo apenas que o Senado cumpra o seu papel, avalie. Bota a mesa diretora do Senado, bota para o plenário avaliar, cabe ou não cabe esse tipo de pedido, joga lá na CCJ, cabe ou não cabe, pode ou não pode. É isso, o mínimo que se espera do senador da República, do presidente do Senado, do conjunto de 81 senadores. Eles não cumprem o papel deles. E agora de novo, hein? Rodrigo Pacheco, você é presidente do Congresso Nacional, você vai permitir que seja feita uma sacanagem com o deputado Nicolas Ferreira, que ele seja obrigado a fazer uma transação penal para não ser punido? Ou vai ser punido, né? Porque vai ter que pagar 10 contos se aceitar a transação para as vítimas do Rio Grande do Sul como compensação por ter chamado o presidente Lula de ladrão. Eu não chamaria o presidente Lula de ladrão, ele chamou, tá? Mas ele é deputado. Deputado é inviolável em suas palavras e opiniões e nos seus votos. O Brasil não está obedecendo minimamente à lei, ao espírito da lei. Aqui a juristocracia faz com a lei o que ela quer. Já cansei de dizer aqui que a juristocracia é o regime espúrio que promove a corrupção sistêmica do Estado de Direito. Isso não é a Venezuela, presidente Lula. É pior que a Venezuela ou tão ruim quanto a Venezuela do Maduro. O Brasil não pode amadurecer nesse sentido ruim do termo. O Brasil teria que evoluir, voltar a cumprir o Estado de Direito, voltar a garantir que a Constituição, por mais falha que ela seja, por mais que a gente tenha crítica a ela, mas que ela, na sua essência, no seu espírito originário, seja minimamente respeitada e não rasgada toda hora. Ela já foi estuprada, rasgada, detonada no caso do Daniel Silveira. E eu repito, quem detonou foi o Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi quem permitiu a destruição. Tudo isso que o Daniel Silveira e a família dele estão passando hoje é culpa do Congresso Nacional. Realmente, né? Aqui ele tem toda a razão. Porque quem é culpado disso tudo são os próprios parlamentares que não quiseram defender o seu colega, que tem total respaldo pelo artigo da Constituição 53. Eles são deputados, senadores eleitos pelo povo para parlamentar, nos representar. Portanto, eles são invioláveis sobre quaisquer palavras críticas, no caso, e votos. Mas só que não. Não deu ao Daniel Silveira, é sua. É do representante do povo. A nossa situação é muito mais grave do que a gente possa estar pensando. E aí você vai querer o impeachment do Alexandre de Moraes? Não, o pedido não vai nem ser colocado pelo presidente do Congresso Nacional. Ah, mas vai vir a pressão das ruas. Vai vir. A pressão vai crescer. Dessa história toda, para resumir e acabar, do caso, mais de toda essa história que a Folha de São Paulo revelou sobre o gabinete, procedimento dos gabinetes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral do ministro Alexandre de Moraes, tudo isso só causa desgaste não para o ministro Alexandre de Moraes, mas para uma instituição que não poderia estar sofrendo esse desgaste, que se chama Supremo Tribunal Federal. E tanto isso é verdade que o Supremo deu todo apoio, está dando todo o apoio ao ministro Alexandre de Moraes. Então, você achar que vai pedir o impeachment do Alexandre? Não. Você não consegue pedir o impeachment do Supremo. Alexandre não é Alexandre. Alexandre é o Supremo. Não dá hoje, não tem condição política institucional no Brasil hoje para pedir o impeachment do Supremo. Perdão, vocês vão detestar isso que eu falei, mas essa é a triste realidade. É a vida como ela é, como diria o grande Nelson Rodrigues.
O povo tem que continuar fazendo pressão. Não podemos desistir. Eu sei que tá difícil, a gente pode ver o que está acontecendo. Rodrigo Pacheco sentando em cima dos pedidos, mas temos que ter esperança e acreditar em alguém muito maior do que tudo isso. Deus, como diz Bolsonaro. Vamos ter fé em Deus, que tudo vai melhorar no nosso Brasil. E também quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês concordam com a fala do jornalista e também com tudo que eu deixei aqui na matéria. Muito obrigada a todos vocês. Notícias Top vai ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Até o nosso próximo encontro.